Quero convidar você a abrir sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas. Lucas 24. O pastor Roberto fala, às vezes não, né? Sempre que ele prega, ele continua meditando, né, no texto que foi lido, que foi pregado, e a gente aprende a fazer assim também. Eu queria compartilhar com você uma palavra no Evangelho de Lucas 24, que foi o texto que foi pregado no domingo pela manhã. Eu queria que a gente pensasse algumas coisas que estão aqui. Lucas 24, a partir do versículo 13, vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas você acompanha junto comigo. Lucas 24, 13 diz assim: naquele mesmo dia, qual dia? Domingo da ressurreição. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos daqui até, vamos botar aí o Leblon, mais ou menos. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, perdoar Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse, Jesus lhes disse, no versículo 25, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo, de Cristo, em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque a tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Só o versículo 36 agora. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Amém? Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir a Tua voz, Senhor. Então eu te peço que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha ministrar aos nossos corações e que nós saiamos daqui
Abençoados, Pai, como já falamos aqui, ou mais abençoados ainda pela ministração da Tua palavra. Que toda barreira, que toda resistência, que todo espírito contrário, que toda opressão, que todo mal caia por terra, Deus. E a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém? Existe um ditado antigo que diz assim: diga-me com quem você anda e eu direi quem tu és. Existe também, né, uma vez eu escutei um pregador falando algo que me chamou muito a atenção, e ele dizia que muitas pessoas que estão no céu hoje, estão no céu por causa das pessoas que estão ao redor dela. Estão no céu por causa dos seus amigos, estão no céu por causa da sua família, estão no céu por causa dos relacionamentos das pessoas que ela tinha. E quando eu digo isso, não estou dizendo que eu vou pegar minha família e eu vou levar para o céu, não é isso, mas o fato de eu conviver com pessoas cristãs, o fato de eu conviver com pessoas de Deus, isso vai trabalhando na minha vida e eu vou ter minha experiência e eu vou entregar minha vida a Jesus, tá? Estou dizendo que só porque você não existe neto de Deus. Deus não tem neto, Deus só tem filhos. E para ser filho, a pessoa tem que entregar a vida a Jesus. Mas os nossos relacionamentos influenciam nisso. Por exemplo, nós ouvimos aqui um testemunho da nossa diaconisa Nilma, contando que ela tinha uma filha, tem uma filha que estava afastada dos caminhos do Senhor. Me perdoa falar isso, Nilma, vai ficar registrado, tá? Me perdoa. Mas ela tinha uma filha que estava afastada dos caminhos do Senhor e ela voltou para os caminhos do Senhor, graças a Deus. Então a filha dela teve a própria experiência com Jesus. Mas o fato dela ter a convivência com a mãe, que é a diaconisa Nilma, com certeza isso fez uma influência na vida dela. Então os nossos relacionamentos, eles nos influenciam para o bem. Mas vamos ser sinceros aqui. Os nossos relacionamentos também influenciam para o mal. Tem pessoas que podem estar hoje numa cadeia, tem pessoas que podem estar hoje até no inferno por causa dos seus relacionamentos. E esse texto, ele nunca tinha percebido isso, mas olhando para esse texto agora, como essa questão de relacionamentos fez toda a diferença. E nós temos estudado aqui na escola bíblica, eu falei com vocês na hora do ofertório, dos anúncios, nós temos estudado sobre unidade. E como essa unidade, como essa comunhão, como essa aproximação fez toda a diferença na vida desses homens. E eu queria trazer isso para nós, que como é importante que nós estarmos unidos como igreja. Como é importante nós aprendermos a vivermos unidos como irmãos. Teve um pregador que ele dizia isso, né? A gente já aprendeu tantas coisas. O homem aprendeu a voar, por exemplo. Lógico que com avião, né, com helicóptero. O homem aprendeu a chegar à lua. O homem aprendeu tecnologias para sondar o fundo do mar e chegar a grandes profundidades. Mas nesses anos todos a gente ainda tem dificuldade, não aprendeu a viver como irmãos. Eu ouvi só um é verdade, mas vou continuar pregando. E nós vemos nesse texto aqui como essa comunhão fez toda a diferença. Algumas coisas eu dei uma entonação já para você, se você estava ligado, você já prestou atenção. Mas olha só, o versículo 13, ele nos mostra que aqueles homens tomaram uma decisão juntos de desistirem. Aqueles homens tomaram uma decisão juntos de abandonarem a fé. Eles esperavam, tinham uma expectativa no Senhor Jesus, eles até explicam isso mais para frente, que não se cumpriu, que não aconteceu da forma como eles queriam. E aqui eu quero trazer uma palavra para você, porque às vezes a gente prega, né? E às vezes a gente fala, Deus nunca vai te decepcionar, Deus nunca vai te frustrar. Deus nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos frustrar dentro do propósito e da vontade dele. Isso ele nunca vai nos decepcionar. Mas Deus, ele muitas vezes nos decepciona dentro daquilo que a gente espera. Dentro daquilo que a gente cria como expectativa. Aqueles homens criaram uma expectativa, mas não foi suprida, porque não aconteceu da forma como eles queriam. Jesus não decepcionou porque ele ressuscitou. Jesus não decepcionou, não mentiu, porque ele era de fato o Messias.
mas não foi do jeito que eles esperavam. Talvez hoje você possa estar decepcionado com algumas coisas. E eu quero dizer para você, meu irmão, muitas vezes nós nos decepcionamos porque nós criamos uma expectativa naquilo que Deus vai fazer, na forma que Deus vai fazer, no tempo que Deus vai fazer, mas Ele não tem responsabilidade com aquilo que eu crio. Ele tem responsabilidade com aquilo que Ele fala. Então Ele não vai decepcionar a mim e a você dentro daquilo que Ele falou. Então, se você hoje está um pouco decepcionado, que o seu coração, que o meu coração, que os nossos corações sejam curados nessa noite e que nós possamos entender que Ele continua sendo fiel, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo amoroso, Ele continua tendo o melhor para as nossas vidas. Então, aqueles homens, eles tinham desistido, decepcionados. Mas eu quero que você preste a sua atenção para o versículo 14. Diz assim: eles iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus havia morrido e dentro da visão deles ainda não havia ressuscitado. De quem que eles estavam falando então? De Jesus. Olha só como a comunhão é importante, queridos. Aqueles homens estavam pensando em desistir. Ou já estavam até desistindo. Mas eles voltaram falando de Jesus. E a Bíblia diz o quê? Aonde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome. Esses 2 ou 3 reunidos no nome dele precisa ser um salão como esse? Pode ser numa casa? Pode ser num caminho, conversando? Jesus pode estar no meio deles ali? Olha só a palavra se cumprindo. Eles estavam falando de Jesus, eles estavam falando do reino, mesmo que pensando em desistir, querido. Como isso é maravilhoso. Você já teve essa oportunidade de repente estar pensando em desistir, ou já está até desistindo, mas no seu coração você começa a conversar com o irmão a respeito de Jesus. Você já está sem fé, você já está sem nada. Mas enquanto você conversa com o seu irmão, parece que Jesus se faz presente ali. E naquela conversa você sai reanimado, naquela conversa você sai revigorado, naquela conversa você começou sem fé, você já começa a ter um pouquinho de fé, sua fé começa a aquecer novamente. Olha a importância da comunhão, queridos. Foi nesse ambiente de comunhão entre eles, em que falavam da palavra de Deus, que Jesus se fez presente. Que Jesus que falou com eles ali, mesmo quando eles ainda não tinham percebido que era Ele, mas Jesus se colocou no meio. Precisamos, queridos, aprender a andar em comunhão. Precisamos aprender a viver unidos como igreja. E daqui para frente, nós vamos trilhar esse caminho juntos, mas vamos perceber como essa comunhão entre eles fez toda a diferença. Versículo 17, Jesus se apresenta para eles, Jesus pergunta sobre o que eles falavam. Preste atenção que o verbo está no plural. E eles pararam entristecidos. Os 2 juntos se entristeceram. Olha a comunhão deles, não foi um só que entristeceu, mas os 2 pararam e entristeceram. Será que nós conseguimos andar em comunhão e pararmos juntos, queridos? O apóstolo Paulo, mais para frente, vai nos dizer que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Amém? Nós estamos alegres pela ordenação do pastor Pablo. Você consegue se alegrar? Amém. Estamos alegres pela consagração dos novos diáconos. Você consegue se alegrar? Estamos alegres por esses 25 anos que a igreja está vivendo, vai completar. Glória a Deus por isso. E a Bíblia também diz que nós devemos nos entristecer com aqueles que choram, chorar com os que choram. Eles pararam juntos, eles se entristeceram por aquele momento, até então para eles, de perda do Senhor Jesus, perda de toda uma expectativa que foi criada. Então, eu queria trazer isso para nós, queridos. Será que nós, como igreja, conseguimos andar nesse caminho juntos? Será que nós conseguimos
nos entristecer nos chorar com aqueles que estão sofrendo, que estão padecendo? Será que eu tenho força para caminhar e continuar caminhando? Mas será que eu posso parar um pouco e juntos chorarmos, juntos tratarmos o que precisa ser tratado, trabalhar o que precisa ser trabalhado? Eu me lembro de um texto lá do livro de Gênesis, quando Jacó vai encontrar com Esaú e eles se reconciliam, e Esaú fala para Jacó: vamos rápido para casa, vamos festejar. Aí Jacó vira para Esaú e fala assim: não, vai na minha frente e eu vou mais atrás, porque eu vou devagar, porque eu preciso andar devagar por causa das crianças, eu vou no passo do gado, diz a expressão bíblica. Por quê? Porque Jacó estava com suas mulheres, com seus filhos, com seu rebanho. Ele tinha capacidade de andar rápido junto com Esaú, mas os filhos dele não. Será que nós conseguimos ter essa mentalidade, capacidade de parar quando precisa parar? Porque vamos manter a comunhão? Ou será que, eu sou forte, eu consigo caminhar, então eu vou caminhando e vou deixando todo mundo para trás? Olha só a comunhão deles. Imagina se um decide ir e o outro decide ficar. Jesus ia ficar com quem? Mas por eles permanecerem juntos, Jesus pôde permanecer com os dois para que o propósito de Deus se cumprisse. Amém. Então eles pararam. Versículo 19. Jesus perguntou: do que se trata? E olha só a comunhão deles. Veja que está no plural. Eles explicaram. Eles se esforçaram unidos, até então eles não sabiam que era Jesus, então eles se esforçaram unidos para explicar toda a situação para aquele, entre aspas, forasteiro. Será que a gente tem essa comunhão? Que às vezes eu fiquei olhando esse texto aqui, e isso mexeu muito comigo, com uma comunhão deles. Olha que eles estavam pensando em desistir. E eles pensando em desistir, estavam explicando para Jesus quem era Jesus, que ele havia morrido. Ou seja, eles estavam pregando o evangelho para Jesus, mas estavam fazendo isso juntos. Eu só ouvi um amém. Será que nós conseguimos pregar o evangelho juntos, querido? Presta atenção que o fato de eu estar aqui com o microfone na mão não quer dizer que nós não estejamos pregando o evangelho juntos. Nós estamos aqui juntos levando o evangelho. Nós estamos aqui juntos pregando a palavra de Deus. Nós estamos aqui juntos com essas portas abertas para continuar falando que Jesus é o Salvador, que Ele continua salvando, que Ele continua libertando, que Ele continua perdoando pecados, que Ele continua curando, batizando com o Espírito Santo. Amém, meu irmão? Eles ali estavam juntos explicando o evangelho para o próprio Senhor Jesus. Você leu aí junto comigo, eles foram dizendo: olha, Jesus o Nazareno, ele era poderoso em obras e em palavra, diante de Deus e diante do povo. Olha só, eles estavam pregando o evangelho para o próprio Jesus. Se Jesus fosse professor, ele ia estar ali com a pranchetinha já anotando. Fez uma boa introdução. Dividiu em tópicos. Eles estavam unidos, queridos. Eles se uniram na causa do evangelho. E olha que eles estavam pensando em desistir. Será que a gente consegue fazer isso? Deixa eu prosseguir que o tempo está avançando ali. Versículo 21. Presta atenção, os verbos sempre no plural. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir, de perdoar Israel. Então eles dois tinham uma expectativa. Eles não estavam ali simplesmente pela emoção, mas tinham uma fé, tinham uma expectativa, tinham uma esperança de salvação real. Eles estavam juntos naquela fé de que Jesus era o verdadeiro Messias. E nós precisamos também, queridos, de nós estarmos juntos numa mesma fé,
Se nós já temos a certeza e a convicção que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, hoje nós como igreja temos uma outra expectativa, temos uma outra esperança, e que também não será frustrada, que é o dia que Ele vem voltar para buscar a sua igreja, vem buscar a mim, vem buscar a você, e nós ainda estamos aqui nessa esperança. Você está junto comigo nisso, ainda esperando Jesus vir buscar o seu povo, ainda esperando Jesus vir buscar a sua igreja. Precisamos permanecer juntos nesse processo. Versículo 22, olha só. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres, eu dei até uma dica para você, algumas mulheres do nosso grupo. Ele está desistindo ou ele está... Ele está indo para Emaús ou ele está indo para onde? Do nosso grupo. Ele ainda meio que se sentia parte do grupo. E trazendo isso para a realidade daquele tempo em que as mulheres eram quase que excluídas da sociedade, um judeu dizer que a mulher era do grupo dele, imagina quantos conflitos isso poderia gerar. Mas ele disse, ela é do nosso grupo. Será que nós, hoje, como igreja, conseguimos também fazer com que seja do nosso grupo aqueles que são os excluídos da sociedade? Será que hoje nós conseguimos caminhar juntos com pessoas dessa forma? Nós vemos aqui nesse texto as mulheres do nosso grupo. Versículo 24, ele avança dizendo, de fato, alguns dos nossos. Quem eram esses alguns dos nossos? Era Pedro e João, que foram até o sepulcro de Jesus e testificaram que ele não estava lá. Alguns dos nossos. Então perceba como eles estavam ali juntos em comunhão, eles estavam juntos explicando o evangelho, meio que frustrados, mas ainda se sentindo parte. Como é importante nós termos essa percepção, queridos. Talvez você hoje possa estar meio desanimado. Talvez hoje você possa estar meio frustrado. Talvez hoje você possa estar até com a sua fé meio que abalada. Mas assim como eles, eu quero dizer para você, você ainda faz parte, meu irmão. Você ainda é igreja, você ainda é filho de Deus, você ainda é amado pelo Senhor. Se você entregou sua vida a Jesus, se você crê no Senhor, se você se arrependeu dos seus pecados, meu irmão, o Espírito Santo ainda está em você. Ele pode não estar se movendo como se movia antes, ele pode não estar falando como falava antes, mas ele ainda está na sua vida. Você ainda é filho de Deus, você ainda tem promessa de Deus, você ainda tem cuidado de Deus na sua vida. Eles estavam ali em comunhão, queridos. E olha só o versículo 29, deixa eu caminhar. Versículo 29. Jesus queria ir além, mas eles o convenceram a ficar. Fique conosco, porque o dia já está chegando ao fim. Perceba, até então eles não sabiam que era Jesus. Mas dentro da cultura de Israel existe uma tradição, vamos colocar assim, um costume de você receber os peregrinos, você ser hospitaleiro. E dentro da cultura deles, eles às vezes fazem isso porque eles ainda têm uma certa expectativa de que Elias, o profeta, vai voltar. Tem alguns que são tão radicais que tem um quarto guardado para Elias. Então, às vezes, eles têm essa questão de ser hospitaleiros na expectativa de um dia receber Elias de volta. Eles, então, decidiram juntos. Fica conosco. E não só isso, eu não sei, a Bíblia não relata se quem é que morava lá, se cada um tinha uma casa lá, mas a verdade é que nós vimos que eles permaneceram juntos numa mesma casa. Fizeram a sua refeição juntos. Olha só, queridos, eles, até como o pastor pregou, eles constrangeram Jesus a continuar com eles. Eles estavam nessa comunhão, nessa busca juntos. Mesmo nesses momentos que tinham chegado ao objetivo deles, já tinham chegado a Emaús, mas ainda assim falaram, não, fica com a gente. Não vai continuar a viagem não, que está de noite, está perigoso. Fica com a gente. Tem uma refeição, depois o senhor segue o seu caminho. Então perceba, eles agiram juntos em tudo isso. Em nenhum momento você vê
O único momento é quando o Cleopas fala, mas depois todos os outros momentos são sempre eles dois juntos. Versículo 31, presta atenção. Então os olhos deles se abriram e eles, os dois, reconheceram Jesus. Então os olhos deles, olha só, tudo que estava acontecendo em comunhão. Assim como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, não desceu só sobre um, não desceu só sobre o outro, mas a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Não tinha línguas de fogo, línguas como de fogo em cima só de um ou de outro, ou só dos apóstolos, não. Sobre cada um daqueles que estavam naquela congregação aconteceu a mesma coisa. Que Deus possa, querido, abrir os olhos de todos nós. Que nós possamos estar em comunhão para que possamos desfrutar das bênçãos de Deus de forma maravilhosa. Que nós possamos estar em comunhão para que possamos reconhecer o agir, o mover, a presença de Deus em cada culto para todos nós. Que isso seja algo para todos nós. Não seja algo restrito só para um ou para outro, mas que todos nós possamos receber. Mas para que isso aconteça, precisamos estar em comunhão. Precisamos estar juntos, precisamos estar alicerçados em Cristo. Versículo 32. Diz assim: e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ou seja, os dois estavam sentindo a mesma coisa, mas ninguém falou nada. Mas quando Jesus se revelou, eles entenderam: o meu coração estava sendo aquecido, agora eu sei por quê. E como isso também é notório nas nossas vidas, situações que a gente enfrenta, que a gente passa, e depois a gente olha para trás, lembra aquela vez que nós passamos por isso? Era Deus cuidando da gente, era Deus trabalhando, e a gente nem percebeu. E ali um falou com o outro, um teve comunhão com o outro, um se revelou ao outro. Será que nós temos essa liberdade de abrir o nosso coração uns para os outros e compartilhar das nossas experiências? Jesus aqui tinha desaparecido, você percebeu no texto. Então o fato de um falar com o outro foi testificar daquilo que estava acontecendo e da vontade de Jesus para que eles voltassem. Às vezes a gente não tem a menor noção, mas algo que a gente compartilha com o outro pode ser uma testificação que aquilo que o outro precisa como resposta. Um falar para o outro que o coração ardia foi resposta, foi testificação. Você viu que era Jesus? Eu vi também que era Jesus. Você sentiu a presença de Deus? Eu também senti a presença de Deus. Você sentiu o mover de Deus ali? Você percebeu que era Ele que estava nos explicando as Escrituras? Eu percebi que era Ele. Então ele quer dizer que ele está vivo, quer dizer que ele está vivo, quer dizer que ele ressuscitou, quer dizer que ele ressuscitou. E aí então, qual era o motivo pelo qual eles tinham fugido? Porque eles achavam que o Jesus Nazareno, poderoso em obras diante de Deus e dos homens, tinha morrido e não tinha voltado. Se ele voltou, o que eu vou fazer agora? Às vezes a gente chega num culto também assim: meu problema não tem solução. Aí você chega num culto, você ouve a palavra te enche de fé novamente e você percebe que aquele problema tem solução. Amém? Amém? Mas e aí, você vai fazer o que agora? O fato de você saber que o problema tem solução não quer dizer que ele vai ser solucionado. O problema aqui já tinha sido resolvido. Jesus ressuscitou, mas se eles não voltam, nada iria acontecer na vida deles. Então, diante da revelação de Jesus aqui, e eles confirmarem que Jesus tinha se revelado a eles, que eles tinham percebido que era Jesus, isso colocou diante deles uma decisão: vamos continuar em Emaús? Ou já que percebemos que Jesus ressuscitou, vamos voltar para o nosso propósito, vamos voltar para o propósito de Deus com as nossas vidas. Versículo 33. E na mesma hora, qual foi a decisão que eles tomaram? Levantando-se,
voltaram para Jerusalém. Ou seja, já que Jesus resolveu o problema, eu tomei uma decisão, como o pastor tem nos ensinado, e uma atitude de voltar então. Então, já que eles decidiram, se levantaram na mesma hora. E como isso também é importante, queridos. Como é importante nós andarmos juntos para termos o apoio um do outro. Se eles estivessem sozinhos ali, será que eles teriam coragem de voltar de noite, naquele horário, para Jerusalém? Talvez não. Mas como eram dois, um ajudando o outro, um encorajando o outro, um fortalecendo o outro, isso facilitou muito mais para que eles voltassem e permanecessem no propósito de Deus. Você pode apertar a mão desse irmão que está do seu lado, dar a mão para ele aí, dar a mão para ela. Dizer para ele, nós estamos juntos, meu irmão. Vamos caminhar juntos para o céu. Jesus está com a gente. Você não está sozinho. Pode estar sendo difícil a caminhada, pode ser de noite a caminhada, mas nós estamos juntos. Eu vou ajudar você, você vai me ajudar. Eu vou proteger você, você vai me proteger. Se a luta se levantar, nós vamos lutar juntos, porque dois lutando é melhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Isso faz toda a diferença para eles. E faz toda a diferença também nas nossas vidas. Versículo 33 ainda. Eles voltaram juntos naquela mesma hora. Não esperaram para depois, mas na mesma hora. Mas preste atenção. Versículo 33, a parte, sei lá, B, C, diz assim: eles voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Ou seja, qual era o propósito de Jesus? Pegar aqueles dois que já estavam unidos e levar de volta. A igreja estava unida. Amém, meu irmão? Amém. Qual era o objetivo de Jesus? Pegar aqueles dois que estavam unidos, pensando até em desistir, já desistindo, renovar a fé deles, reencorajar eles e levá-los de volta. E quando levou de volta, a igreja estava dispersa, a igreja estava afastada? Não, a igreja estava toda reunida, esperando a promessa de Deus. Alguns já tinham visto Jesus. Então, o objetivo de Jesus é esse, queridos. Ele quer que nós andemos juntos. Amém. Ele quer que nós andemos juntos na mesma fé nele, para que ele possa cumprir todos os propósitos que ele tem com a igreja, que é a pregação do Evangelho, a adoração ao Senhor, a glorificação ao Senhor. Será que você pode nessa noite adorar o Senhor? Porque nós viemos aqui para adorar o Senhor. A igreja foi criada para adorar o Senhor. A igreja estava ali reunida. E ali eles receberam o testemunho. Jesus já apareceu para Pedro. Mas eu fiz questão de ler o versículo 36. Porque agora, os dois que já estavam pensando em desistir, voltaram. E todos agora reunidos, versículo 36. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles. Ou seja, até então, só uns tinham visto, os outros achavam. Mas agora Jesus se revelou como ressuscitado a todos. Jesus manifestou a glória dele a todos. Jesus ali fortificou a fé de todos. Jesus ali abençoou a todos. E Jesus quer fazer o mesmo com as nossas vidas. Talvez alguém que esteja desanimado, esteja desencorajado, pensando até em desistir. Jesus trouxe você para perto, a igreja reunida. E aqui neste lugar está se revelando, manifestando a sua glória, para que todos nós possamos ser abençoados e continuemos firmes na nossa fé nele. E continuando fazendo a obra que Ele nos chamou a fazer, para a glória do nome dEle. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Vamos prosseguir juntos, meu irmão. Vamos prosseguir juntos, minha irmã. Porque a igreja reunida, a glória de Deus se manifesta.
A igreja reunida, a bênção de Deus acontece. A igreja reunida é onde tem vida, onde tem avivamento, onde tem poder do alto, onde tem manifestações de glória, de poder. É no meio da igreja reunida. E Jesus continua se fazendo presente no meio da igreja reunida. Assim como aconteceu naquele lugar, nessa noite. Nós estamos aqui falando e Jesus também está presente aqui para abençoar as nossas vidas. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia. Então não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Permaneça na sua fé. Talvez você esteja pensando em desistir por situações que Jesus já resolveu. Talvez você esteja pensando em desistir por situações que na cruz do Calvário já tem solução. Não desista. Permaneça firme. Permaneça crendo. Porque Jesus já está vindo ao seu encontro para restaurar a sua fé, o seu ânimo e de repente revelar a você aquilo que já aconteceu. A bênção que já se manifestou. O milagre que já foi liberado para a sua vida, para que você possa, então, se alegrar na presença de Jesus. Que foi o que eles fizeram aqui, se alegraram porque viram o Salvador. Então, nessa noite, nós que estamos aqui, quero convidar você a se colocar de pé. Quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por nós. E eu quero, em primeiro lugar, fazer uma oração. Você que está aqui nessa noite e de repente ouviu essa mensagem, mas ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que está aqui nessa noite, como eles estavam, pensando em desistir da fé, desistir da igreja, e você ouviu essa mensagem e você quer se reconciliar com o Senhor, quer voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você que está aqui chegou a desistir de tudo, não volto mais a igreja nenhuma, e por acaso você apareceu aqui, quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com o Senhor. Levante sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer se reconciliar com o Pai. Levante sua mão, nós queremos orar pela sua vida. Amém. Então vamos orar. Feche seus olhos. Vai cantar alguma coisa? Se você já pensou em desistir, sabe essa? Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, pois o crente até mesmo chorando ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim.
cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Pablo pregou na semana passada sobre estar cansado. Se você está cansado, meu irmão, aprenda a descansar e não a desistir. O fato de estar cansado não quer dizer que você precisa desistir, é só descansar e continua a sua caminhada. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, e como ouvimos na semana passada, estávamos cansados. Nessa semana nós ouvimos: está cansado, meu filho? Não desiste, descansa e prossegue. E esse é o convite de Deus. Descansou semana passada, meu irmão, recebeu renovo, mas não é para ficar sentado, não. É para levantar agora e prosseguir. Deus ainda tem uma chamada contigo. Deus ainda tem uma jornada contigo. Deus ainda tem bênção para a sua vida. Deus ainda tem milagre para você. Como nós cantamos aqui, o inimigo pode se levantar, mas ele vai cair. Ele está caindo já nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. E que você e eu possamos prosseguir caminhando, porque Deus ainda tem uma obra com as nossas vidas. E não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas. Deus ainda tem coisas para fazer. Deus tem pessoas para alcançar. Deus ainda tem pessoas para nos usar como canais de bênção. Deus ainda vem manifestar a glória dele na sua vida e através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para completar 25 anos e Deus ainda tem muita coisa para fazer nessa igreja ainda. Vivemos tantas coisas boas, mas Deus ainda tem muito mais para nós. Então não desista, não pare. Pai querido, no nome de Jesus. Você pode dar a mão ao seu irmão, pode dar a mão à sua irmã. Nessa noite, Pai, nós falamos tanto de não desistir, de não parar. Mas falamos de estar em comunhão, Pai. Falamos de estarmos juntos. Falamos de vivermos em comunhão uns com os outros. E nessa noite, Pai, cheio de bobeira, fácil, tá, vamos lá. Nessa noite, Pai, nós estamos aqui como igreja. Cada um tem as suas dificuldades, cada um de nós tem as suas fragilidades. Mas temos um Deus que é um Deus de amor. Temos um Deus que é um Deus de misericórdia. Temos um Deus que é um Deus de poder. Temos um Deus que é um Deus que derrama seu amor, que é o vínculo da perfeição. Temos um Deus que nos deu o teu Santo Espírito, que nos ajuda. Temos um Deus que nos dá paz, ó Deus. Temos um Deus que transforma nossas vidas. Pai, eu posso não ser como o meu irmão gostaria que eu fosse, mas eu tenho um Deus que está me transformando. Eu tenho um Deus que está trabalhando na minha vida, está trabalhando na vida dele. E nós podemos então, nessa esperança, viver em comunhão. Meu irmão está sendo trabalhado. Ele não é perfeito, mas ele está sendo trabalhado, assim como eu estou sendo trabalhado. Vamos caminhar juntos, porque é na unidade que Deus abençoa, é na unidade que Deus aviva, é na unidade que Deus se alegra conosco. Então nessa noite, Pai, nós estamos aqui, essa pequena parte da igreja de Nova Vida do Catete, unidos, ó Pai, representando todo o corpo de igreja do Catete. Que essa igreja possa estar unida ao lado do pastor Roberto, que é o pastor dessa igreja. Que essa igreja possa estar unida, Pai, junta nos ministérios, cada pessoa, cada ministério, cada obreiro. Que nós possamos caminhar unidos, ó Pai. Especialmente nesse tempo do fim, em que tem tido tantos combates contra a igreja, tantas pessoas desprezando a igreja. Deus, eu quero aqui dizer, nós vamos valorizar a comunhão. Você pode apertar a mão do seu irmão e dizer, eu valorizo estar aqui junto contigo, meu irmão. Eu valorizo estar aqui adorando ao Senhor ao seu lado. Eu valorizo a sua presença. Se você não vier, eu sinto sua falta.
precisamos uns dos outros. E temos a certeza de que o nosso Senhor está presente. Assim nós oramos, entregando nossas vidas, entregando nossa igreja, que o Senhor derrame mais graça, que o Senhor derrame mais amor, que o Senhor derrame paz aos relacionamentos, ó Pai querido. Que haja entre nós ternos afetos de misericórdia, como diz Colossenses. Que haja entre nós compaixão, Pai. Que toda mágoa, que todo ressentimento, que toda acusação caia por terra nessa noite. Tudo aquilo que é empecilho para a unidade caia por terra. Tudo aquilo que se coloca como barreira para a unidade da igreja caia por terra. Que preconceitos caiam por terra, Pai amado. Temos visto aí no meio do futebol, Pai, toda essa questão aí do racismo contra o Vinícius Júnior, Senhor. Um brasileiro. Toma nas tuas mãos a igreja, Pai. Que isso não haja entre nós, Pai. Que todo racismo caia por terra no meio da igreja. Que o Senhor venha agir nessa situação também em favor do Vinícius Júnior e de tantos outros. Só o Senhor pode entrar nessa questão, Pai, e resolver. Trabalha, Pai, na nossa igreja. Que não haja racismo, que não haja preconceito de forma nenhuma. Que haja a Tua presença, que haja a Tua graça, que haja a Tua palavra, que haja a Tua bênção entre nós. Assim nós oramos, entregando nossas vidas como igreja, em nome de Jesus. Você pode orar por esse irmão que está do seu lado aí? Ore por ele. Você já foi restaurado, você já é uma bênção, ore por ele. Eu oro por quem está à minha direita, Pai. Nós estamos juntos, eu quero me unir na peleja dele. Eu oro pela sua casa, eu oro pela sua família. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, pela sua fonte de renda. Ó Deus, estamos vivendo um tempo no Brasil de tantas questões financeiras, tantas dificuldades. Abençoa o meu irmão. Assim como o Senhor deu provisão a Israel no meio do deserto, dá provisão, meu irmão, no meio do Brasil, Pai, em crise. Que haja não só provisão, mas que haja abundância na casa dele. Eu oro por quem está à minha esquerda, Senhor amado. Como a diaconisa Nilma falou aqui, entra com o teu poder, trazendo salvação, Pai, na nossa casa. Ó, Pai, quantas pessoas da nossa família que ainda não se renderam, que toda barreira caia por terra e que a luz do Evangelho brilhe para essas pessoas. Ó, Pai, cura o meu irmão, cura a minha irmã, cura a sua família, Deus, que toda enfermidade caia por terra, que nós saiamos daqui curados. Como nós lemos o Salmo 133, que no ambiente de união, onde há vida e bênção, dá vida, aviva a tua obra na vida do meu irmão, abençoa a vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, Pai, entregando a vida de cada um de nós. E te pedindo a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pedir para o